Um esquema de fraude no INSS causou um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos, afetando diretamente aposentados e idosos. Fontes apontam que o governo já tinha conhecimento do desvio, mas teria tentado abafar o caso para preservar sua imagem. A revelação gerou forte repercussão e cresce a pressão por investigações rigorosas para identificar os responsáveis pelo crime. Do 1º de Maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS. Ao contrário da narrativa, repetida a exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas. Mas eles sabiam que a imprensa sabia. E que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, um ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Agora, imagine que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. É óbvio que o Lula regou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive.